Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar passando para vocês como eu comecei na costura, né pessoal? O quanto que eu gastei para iniciar na costura. E vou estar falando sobre máquina doméstica e também respondendo alguns inscritos a respeito da máquina de braço, alguns pontos que me pediram para falar, regulagem de pontos. E também falar sobre um incentivo, né, galera? Para quem quer iniciar com sintético, quer começar a fazer alguns tipos de bolsas em sintético, corino e tal. E falar para vocês que uma máquina doméstica dá para lhe atender, é só ter os macetes que eu tive aqui e deu muito bem. Graças a essa máquina eu consegui comprar todas as outras e atendo muito bem os clientes, tanto com as máquinas industriais quanto a máquina doméstica. Independente de marca, pessoal. É só você acreditar em você e com calma que você chega lá. Acompanhe o vídeo. Quem está chegando agora no canal, peço que se inscreva, que esse canal aqui é para estar passando para vocês as dicas que eu tenho, que eu adquiro aqui nos dia a dia, e também passando alguns projetos que eu crio, inclusive com as bolsas de delivery, é exclusivo aí, pessoal. Pode pesquisar na internet, você vai ver que eu que crio essas ideias aí. Tem alguns vídeos também interessantes, como criar algumas porta-garrafas, diversidade. E eu pretendo estar passando todas essas dicas para vocês. Então vamos para o vídeo, vou falar para você como foi e quanto que eu gastei para iniciar na costura. Bem pessoal, no início, quando eu comecei com a costura, foi com essa Singe 247. Essa Singe foi doada para mim. Eu dei manutenção nela, gastei R$ 150 para iniciar na costura. E eu comecei fazendo almofadinhas. Almofadinha 15x20, sublimada, personalizada. E através dessa almofadinha, pessoal, o pessoal foram pedindo mais produtos. E foi me desafiando a trabalhar com vivo, utilizar os pezinhos calcadores adequados para fazer esse tipo de bolsas. E assim foi crescendo gradativamente. E hoje, graças a Deus, eu consigo fazer uma boa quantidade de variedade de bolsas, tanto personalizada como no couro, corino e etc. Tem o Instagram até, quem quiser dar uma olhada nos produtos que a gente trabalha. O Instagram é Aquários Personaliza. Você vai ver que através do Aquários Personaliza a gente consegue vender muito produto na região aqui, principalmente na nossa cidade. E foi assim, a minha esposa começou a trabalhar com sandálias, chinelos personalizados, comprou uma prensa, uma máquina de cortar chinelos, e a decorrer do tempo ela foi se dificultando com a grande variedade de trabalho, e nesse período eu fiquei desempregado e comecei a trabalhar com ela. Comecei fazendo as almofadinhas, eu comecei a costurar, e aí foi abrindo minha mente para costura, e hoje, como eu falei para vocês, estou costurando. E para você que está iniciando agora, me pergunta assim, Thiago, quanto que eu devo gastar, que eu devo comprar para me iniciar na costura? Veja bem, na área que a gente trabalha, que é personalizado, a gente precisa ter um computador para fazer as artes, saber trabalhar no CorelDRAW, que é para fazer as artes, precisa de uma impressora que utilize tintas sublimáticas, de preferência Epson, que é as melhores que tem no mercado, uma prensa. Se você for trabalhar com a impressora A3, tem que ser uma prensa grande. Se for uma impressora A4, uma prensa a partir de 38x38 lhe atende. E a costura com método de penetra aqui na vida da gente foi um quesito a mais. Então, para você iniciar, o que lhe atrai para comprar os produtos, os equipamentos, é o cliente. O desejo e o pedido do cliente é que vai fazer você ter necessidade de adquirir esses materiais, que foi no meu caso. Eu comecei a fazer bolsinhas, a demanda foi crescendo, fui fazendo necessaire, fui fazendo frasqueira, a diversidade de produtos personalizados, e vi que essa maquininha não atenderia com velocidade, né? Para que possamos vender bastante. Aí o que acontece? Ela é uma máquina antiga, não tem você já sabe, né? Não tem esse processo de levantar como a minha Direct Drive, a parada de agulha.
a velocidade em si em geral. Mas ela faz qualquer produto que eu faço na máquina industrial. Então, para você que está começando, se você puder comprar uma máquina boa, ótimo. Uma máquina cara, ótimo, com diversidade de ponto, beleza. Mas se você tiver condições de iniciar com uma máquina simples, resistente, faça isso. Até porque você não vai saber se você vai gostar de trabalhar com costura. E para você desfazer de um investimento alto fica mais difícil. Então, se você comprar assim dessa forma um material que lhe atenda, que tem muitas máquinas boas, é só você pesquisar o que você acha, e aí fica bem melhor para você iniciar. E eu vou mostrar agora para vocês, pessoal. Essa máquina ela costura várias camadas de sintético. Eu já botei ela aqui, já fiz uma gambiarra aqui. Eu gosto de fazer gambiarra, viu? Eu não gosto de comprar e pagar para fazer, não. Essa prateleira, essas bagunças que tá aqui em cima, galera, eu que instalei prateleira. Agora mesmo eu que adaptei aqui uma linha para fazer essa costura, que essa máquina fica na bancada ali diferente. E eu vou mostrar ela costurando aqui, que vocês vão ver que ela costura o sintético, eu tô falando para vocês. Coloquei uma agulha 18, estou utilizando a linha de poliamida, é uma linha muito resistente, tá? Eu vou fazer uma costura aqui, vou mostrar para vocês ela costurando e depois vou mostrar a máquina de braço lá, o pontinho que a moça me pediu, o pessoal tá me pedindo aí para como é que regula essa máquina, tá bom? Aqui, pessoal, tô com um pedaço de nylon 600, tá? Vermelho aqui. Vou dobrar ele no meio aqui para me passar uma linha de costura para vocês verem, tá? Observa, pessoal, quando você for trabalhar com produto grosso, produto mais grosso, você auxilia o primeiro furo dela aqui, né? Para você ver a tensão, né? A pressão que tá, para você não acabar danificando o seu aparelho. Tudo que você fez isso, é que eu tirei a luz para clarear melhor, para o foco pegar melhor aí da câmera, e vou acelerar para vocês verem, ó. Deixa eu tirar aqui, mostrar para vocês verem aqui o ponto. Deixa eu aproximar aqui, galera, para vocês verem. Deixa eu melhorar o zoom para vocês darem uma olhadinha. Isso aí é uma camada, tá? Aí, tá vendo, galera? Uma camada. Ó, eu botei outro amarelinho para ressair mais. Vocês verem, tá vendo? Aqui agora eu vou fazer com a outra camada, ó. Vou dobrar aqui. Deixa eu melhorar o zoom aqui para vocês verem. Dar uma claridade. Ó, já tá indo para 4, né? Faça isso que eu falei para evitar. Tá vendo, galera? O motorzinho é original. Ó a costura, pessoal. Deixa eu melhorar aqui. Ó, pessoal. Tá vendo, galera? Olha como ela ficou. Agora eu vou dobrar de novo. Vou fazer o contrário aqui. Dobrei de novo. Então, aí ela já tá bem. Ó o pé como ficou. Tá dando pra vocês verem aí? Ó o pezinho como ficou. Aí eu já tô explorando da bichinha, ó. Já deu pra ver que ela já vai sofrer um pouco. Ó. Tá vendo, galera? Mas nem por isso ela deixou de dar os pontos decentes dela, ó. Clarear de novo, pra vocês verem aqui. Ó como ela ficou, galera. Tá vendo? Ó o outro lado, que é o amarelo. Então, é isso que eu falei pra vocês. Essa máquina, você consegue fazer qualquer tipo de produto, você dando a manutenção adequada, você sabendo utilizar os equipamentos adequados, você consegue trabalhar com ela. Viu aí, pessoal? A danadinha é boa, trabalho decente, né? Mostrei o ponto para vocês. Ó, tá vendo aí, galera? Ela costura muito bem. Você souber utilizar ela, você vai ter ela para a vida toda, tá? Então, se você pretende trabalhar com costura, não precisa dar esse investimento todo, comprar máquina eletrônica que levanta pé, que corta a linha, que faz esse negócio todo para iniciar. Se você quiser ir com o pé no chão, devagarinho, você consegue com qualquer máquina, desde que seja uma máquina de procedência. Mostrei para vocês isso aqui, tá?
Espero que eu esteja ajudando vocês aí, galera. É o meu objetivo, tá sempre ajudando. E vocês também tá somando comigo aí, compartilhando, tá curtindo. Isso está me ajudando muito. E para finalizar, galera, eu vou agora mostrar lá na máquina de braço como regular o ponto. Regular o ponto eu falo no modo de 0 a 5, 0 a 6, que o pessoal está perguntando aí, tá bom? É uma curiosidade, para quem não conhece, vai ver lá como é e vou estar explicando. Pronto, pessoal, aqui na máquina de braço, essa aqui é uma 335, tem aqui a parte do meio aqui para baixo, é o retrocesso, tá vendo? O R, aqui significa do retrocesso. E ela tem 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí começa aqui 1, 2, 3, 4, 5. E tem mais um pouquinho de acesso que ela chega a 6. Aí, do jeito que ela tá aqui, ela não costura, tá? Que ela tá no 0, você pode acelerar, ela não sai do lugar, que nem para frente nem para trás. E aqui essa trava, ó, ela fica dessa forma. Quando você for regulando ela aqui, ó, vou folgando ela, ela vai subindo, ó. Foi para 1, 2, 3, tá vendo? 4, 5, ó, tá subindo, tá vendo? Aí para você facilitar, você desce ela aqui e roda ela livre, ó. Tá vendo? Aí ela chegou no 5. No 5, desceu, retrocesso, tá? Retrocesso você usa do jeito que você quiser. E aqui tá, ó. Alavanca. A posição nela eu utilizo dessa. Você pode utilizar, fazer o movimento folga aqui nesses parafusos aqui, ó, galera. Esses dois parafusos você bota na posição que você quiser. Então é isso. Esse é o ponto de regulagem. Aconselho você não, quando você estiver utilizando ela aqui, você não soltar, tá? Às vezes eu esqueço aqui, eu solto, pessoal. Ela come isso aqui, ó. Tá vendo? Que ela bate, ela é muita pressão, tá vendo? E isso fica ruim. Eu não gosto de danificar meus equipamentos. Então, é só você usar o retrocesso, não precisa daquela velocidade, tá? Você faz na sua calma. Se você quiser, você pode até utilizar um batedorzinho de borracha, pode colar aqui para facilitar. Tá bom, galera? Essa é a dica. E quem tiver mais alguma dúvida aí, pessoal, pode perguntar, que eu tô sempre para responder vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!